irmãos, mais uma vez, né? Temos o privilégio de dar continuidade no estudo de Lucas. Aqui, quando eu falo Lucas, o autor que escreveu Atos. E como nós aprendemos quando estudamos o Evangelho de Lucas, vimos em Lucas Jesus como sendo o quê? Aquele que estabeleceu, né? O restaurador do reino a Israel. E aí vimos, no caso Lucas, ao escrever Atos, essa restauração, né, sendo feita na vida dos apóstolos, eles recebendo a restauração do Senhor, e no livro de Atos vemos o que? Esses restaurados em Cristo, sendo propagadores do que? Da restauração. Temos visto nesses últimos 8 capítulos que encerramos semana passada, semana retrasada, e vamos ver hoje o capítulo 9, temos visto o quanto a palavra restauradora de Jesus tem transformado vidas. E não são poucas, né? Milhares e milhares de pessoas, dentro do contexto do livro de Atos, desde o capítulo 2, ao ouvirem a palavra, né? Ao se disporem à obediência, ao cumprirem a vontade de Deus na sua vida, têm sido restaurados, ou seja, têm sido transformados pela palavra, né? Revelada por quem? Revelada por Jesus, na qual os seus apóstolos, ou seja, os seus seguidores, os seus discípulos, têm anunciado, né, no contexto de Atos. E nós vamos ver hoje, nesse início do capítulo 9, versículo 1 ao versículo 9, o perseguidor, né? O perseguidor, tendo a oportunidade dada por Jesus para ser o quê? Restaurado. Então, vamos ver esse início do restauro de Cristo na vida de quem? Na vida do apóstolo Paulo. Então, convido aos irmãos a abrirmos em Atos, capítulo 9, a partir do versículo 1. Atos 9, versículo 1. E nós vamos observar que Paulo, ao ser chamado por Jesus, nós vamos ver isso no decorrer do capítulo 9, Jesus ele tem uma missão importante, né? Eu usei até no início aqui, no versículo-chave desse início, né? As palavras de Jesus para Ananias, quando ele diz, vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome. Só para vermos a importância de quem? A importância de Paulo, né? Deus, né? Ao ver a vida desse homem, ao ver as suas qualidades, né? Ao ver o que Deus podia fazer por ele, né? Ao transformá-lo, ao restaurá-lo. Mas nesse momento, ele não está dentro daquilo que Deus espera. Por quê? Nós podemos observar lá no capítulo 9, versículo 1, na NVI diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças e morte. Como nós vamos observar, eu usei até o início da expressão enquanto isso, por quê? Porque o enquanto isso aqui vai fazer uma ligação do que nós vimos no capítulo 8 com o que está aqui no início do capítulo 9, com aquilo que vai acontecer no capítulo 9. Mas só para a gente trazer à memória o que aconteceu no capítulo 8. Nós vimos lá na metade, né, do capítulo 8, vimos Pedro e João em Samaria, né, levando o quê? Testificando, versículo 25, 8, 25. Eles, porém, havendo testificado e falado da palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém. Mas eles voltaram para Jerusalém calados? De maneira nenhuma. Olha o final do 25. E evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Pedro e um daqueles, né, que lembra como nós estudamos em Lucas, um daqueles, né, que queria que mandasse fogo do céu. E o que ele está fazendo agora? Ele está oportunizando a quem? Aos samaritanos. A restauração de quem? A restauração de Jesus. Eles estão levando a palavra restauradora a quem? Aos samaritanos. Lá no finalzinho do capítulo 8, nós vimos, enquanto isso, a igreja, no caso Filipe aqui, um daqueles que faziam parte do trabalho lá em Jerusalém, mas Filipe, 8:40, mas Filipe veio achar-se em Azoto, né? E, passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar onde? Até chegar a Cesareia. Nós vimos que Filipe, lá no 25:40, do 8, 25 ao 40, ele estava anunciando a palavra para quem?
ao eunuco, né? O etíope. E ele fala, peraí, compreendes o que vens lendo? Ele vinha lendo Isaías, e aí ele diz, como eu posso compreender se não há quem me explique? E aí ele vai lá e explica. Explicar o ponto que quando aquele etíope, ele vê água, ele diz, olha aí, eis aí água, o que impede que seja eu batizado? E o que Filipe disse? Desde que creias de todo o coração. E ele disse que creia, né? Que ele realmente reconhecia quem é Jesus. E aí o que Felipe vai? Felipe desce com ele a água e ele é o quê? Batizado. Enquanto Paulo está, desculpa, enquanto Saulo está perseguindo os discípulos, a igreja ela está parada, os discípulos estão escondidos, os apóstolos não, eles estão propagando, eles estão falando, eles estão levando o quê? A palavra restauradora, ou seja, eles não se escoraram na perseguição para dizer, não, vamos parar, porque justamente nós não podemos sair, senão podemos ser mortos. Como eu e você, né, que temos estudado desde esse período do Covid online, né? Temos tido, graças a Deus, que nos deu essa condição mediante a situação que o mundo estava. E hoje eu e você, né, temos esse contato, essa comunhão, essa oportunidade de ensinarmos e sermos edificados, alimentados, né, pelos nossos irmãos durante toda a semana, assim como nós temos feito. Então, nós não paramos, não vou me escorar aqui no Covid, e enquanto isso não passar, eu não vou pregar, ou não vou ensinar, ou não vou ser alimentado de maneira nenhuma. Deus vai cuidar do Covid, Deus vai cuidar da sua igreja, Deus tem cuidado de quem? De mim e de você. Assim como ele cuidou de quem? Pedro, João, Filipe, dos apóstolos e todos aqueles que estavam aonde? Lá no contexto do primeiro século. Como a gente vai observar, e observou no versículo 1, Saulo, ele respirava ameaças e morte contra quem? Contra os discípulos do Senhor. Eu e você, quando ouvimos a palavra respirar, se eu e você pararmos de respirar, o que acontece com o nosso corpo? Nós morremos. Então, a nossa razão, né, de existir aqui, quando eu digo em termos físicos, é em razão de a gente poder estar o quê? Continuamente, né, respirando ar, né? E jogando o gás carbônico para fora, enchendo de ar para alimentarmos o nosso corpo e jogando aquilo que o corpo não precisa ou aquilo que ele produz, que é o gás carbônico. Ou seja, um ponto que a gente observa aqui é que Paulo, no caso Saulo, ele respirava ainda ameaças e morte, ele não estava satisfeito. Era como se fosse a razão dele de existir. E a razão dele existir era justamente levar contra os discípulos do Senhor o quê? Ameaças e morte. Era o objetivo da vida dele. Como nós vimos aqui no 1, né? Respirando ainda ameaças e morte, olha só, vamos ouvir um pouco do apóstolo Paulo, lá no capítulo 22, versículo 20, diz assim, capítulo 22 de Atos, versículo 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, olha as palavras de Paulo, quando se derramava o sangue de Estevão, eu também estava presente. E o que ele fazia? Consentia nisso. Então ele não se satisfez, né, com a morte de quem? De Estevão. O Estevão não foi suficiente para aplacar, para satisfazer o desejo de quem? De Paulo em parar e ir contra quem? Os discípulos do Senhor. Olha um outro versículo que nós vamos observar, ele mesmo citando o apóstolo Paulo, no caso, desculpa, Saulo, ainda não Paulo, lá no capítulo 22, versículo 4 e 5, Saulo diz, persegui este caminho, no caso, Paulo dizendo, fazendo um relato, né, lá no passado, quando ele estava perseguindo a igreja, no Atos 22, ele fazendo uma descrição do passado, na sua postura em relação aos discípulos. Persegui este caminho, e ele perseguiu até que ponto? Observe bem, versículo 4, até a morte, prendendo
e metendo em cárcere homens e mulheres que são testemunhas, o sumo sacerdote e de todos os anciãos. Olha só, ele perseguia, e o objetivo dele, Saulo, era o quê? Conduzir essas pessoas ao cárcere, quiçá, né, ou até a morte, aprisionando quem? Os discípulos de Jesus. Olha lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 13. Ele diz: como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus. E fazia o quê? E a devastava. Olha a ideia de respirando ainda ameaças e morte. Então, ele ia com esse intuito, com a finalidade de quê? De acabar. Ele não concordava, ele julgava esse ensino trazido pelos apóstolos, o ensino trazido, né, pelos discípulos lá em Jerusalém como sendo algo contrário à vontade de quem? À vontade de Deus. Contrário àquilo que ele havia aprendido e aquilo que estava onde? Na sua mente. Tanto é que ele, sobremaneira, como ele diz lá em Gálatas, ele perseguia a igreja de quem? A igreja do Senhor, a igreja de Deus. E ele fazia o quê? Ia devastava, ou seja, a ideia de colocar fim, né? De acabar. Olha um outro trecho, no capítulo 26 de Atos, versículo 10. Havendo eu recebido, né, autorização dos principais sacerdotes, né, encerrei, né, muitos, ou encarcerou, muitos dos santos, aonde? Nas prisões. Contra estes, dava o meu voto quando o quê? Quando os matavam. Qual é a ideia de dar voto? A ideia de dar voto aqui é que vamos condená-los ao quê? À morte. Quem é que concorda? Levante a mão. E qual era o voto de Paulo? Matem-nos. Matem-nos. Ou seja, o voto deles era contra, o voto de Saulo, né? Era contrário a quem? A poder libertá-los. Porque o objetivo dele não era esse. O objetivo de Saulo, percebendo pela expressão que ele usa, era respirar ameaças e morte. Respirar ameaças e morte. Por isso, ele agia como? Dessa forma como nós estamos vendo. Quando era para externar, como que você quer? Querem vivo ou morto? Levante a mão. Ele levantava sempre contrário a quem? Aos discípulos. Ele era sempre contrário, né? Olha lá em Atos 26, 11, o outro relato dele, dizendo assim: muitas vezes, olha aí, não foram algumas vezes, ou eventualmente, não. Não foi. Olha a expressão que ele usa: muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas. E ele castigou de que modo? E uma das quais ele declara, no versículo 11, é obrigando-os a blasfemar. Obrigando a falar o quê? A falar contra quem? Contra Jesus. Agora você imagina, né, a forma na qual ele utilizava os meios, as ferramentas pela qual ele se utilizava junto com aqueles que estavam junto com ele, para quê? Para fazer com que os discípulos eles pudessem falar contrário à sua fé. Ao invés de dizer Jesus é meu Salvador, Jesus é o restaurador da minha vida, Jesus é aquele que me dá garantia de vida por vir. Você imagina os flagelos que ele colocava sobre os discípulos para que eles pudessem fazer o quê? Falar o contrário, como ele mesmo expressa, obrigando-os até a blasfemar. E um ponto que eu quero abrir aqui, irmãos, é só para a gente refletir. Isso quem está falando? Esses versículos que nós temos acompanhado aqui de Atos, de Gálatas, quem é que está falando? O próprio, né? Não é ninguém que está dizendo, eu ouvi Paulo, né? Eu ouvi o Saulo, o perseguidor, falando isso. Não. Alguém me disse? Não. Quem está falando é o relato, é o testemunho dele a respeito de como ele procedia em relação a quem? Em relação à igreja. Quando? Quando o seu entendimento não estava de acordo com a vontade de quem?
a vontade do Senhor. E olha um ponto que a gente observa, já lhe passo a palavra, PC, um ponto que a gente observa quando ele diz, respirando ainda ameaças e morte, né? Versículo ainda 11, ele diz, e demasiadamente enfurecido. Contra quem? Contra eles. Olha lá, a dimensão da ameaça, a dimensão da fúria, né? O desejo de por fim nesta ameaça de Saulo, perdão, irmãos, que ele tinha em relação a quem? A os discípulos, demasiadamente enfurecido contra eles, ao ponto de ele fazer o quê? Indo por cidade em cidade estranha, fazendo o quê? Os perseguindo. Perseguindo a quem? Perseguindo aos discípulos. Então, olha só, assim, a dimensão dessa ameaça, a dimensão do seu desejo, né, de levar estas pessoas que obedecem, que ouvem a Jesus, que creem em Jesus, à morte. Diga, Paulo. Bom, uma pergunta nesse 11 aí, exatamente nesse obrigando-os até blasfemar. Os apóstolos defendiam a Jesus Cristo, certo? E para os judeus, Jesus não era Deus, não era aquele que realmente eles criam. Então, esse blasfemar aqui, na verdade, ele estava obrigando eles a falarem realmente quem era Jesus, ou como você falou, que eles iam contra Jesus. Aqui, no caso, eles aprovavam a Jesus, né? Deu para Vamos entender, lá. não? Deu para Aqui, entender. Vamos lá, porque assim, vamos lá. ó, quando ia na sinagoga e ensinava, o que eles falavam? Você está blasfemando, né? Então, aqui, no caso, eu observando isso aqui, obrigando-os até a blasfemar, no caso, eles defendiam Jesus, correto? Eles defendiam Jesus, e isso para eles era uma blasfêmia. Sim ou Isso. não? Isso? É um ponto que eu vou colocar aqui. Vamos lá, vamos trabalhar essa ideia que tu trouxe sobre Jesus. Jesus, quando ia na sinagoga, ensinava, ou quando ele ia de público, ensinava, e o ensino de Jesus era contrário ao entendimento dos doutores, não correto? Aí o que, Correto. que eles declaravam? Olha, o entendimento desse homem, né, é contrário à lei, mas não era contrário à lei, era contrário ao quê? A ideia subjetiva, ao entendimento de quem? Dos doutores, né? Daqueles que estavam ali, dos fariseus, dos saduceus, do sinédrio. Então era diferente. Então ele dizia, olha, esse daí blasfema contra Deus, mas na realidade não era, porque Jesus ensinava de acordo com aquilo que a lei ensinava. Tanto é que ele veio o quê? Ele veio para cumprir. Aqui é o ponto oposto, Paulo. Os discípulos tinham a postura, né, de fidelidade, de pregar a palavra. Quando Paulo fazia obrigando-os a blasfemar, era justamente deixar de falar ou agir do modo que agrada a Deus, ou seja, de acordo com a vontade do Senhor e fazer o quê? Algo contrário. Jesus não é o Messias. Jesus não trouxe salvação, então o contrário. Então a ideia é que eles desqualificassem a quem? A Jesus, ou até mesmo o próprio ensino de Jesus. Deu para ficar claro, Paulo? Não, tranquilo, tranquilo. É que como, Beleza, Seria beleza. Diga, João. negar é que Jesus? como que estava Seria escrito aqui negar? antes, né? O Isso. castigarei por toda a sinagoga, né, obrigando até a blasfemar. Então, eu achei, ele estava fazendo com que eles realmente aprovassem Jesus para ser castigado por eles, né? Mas é Isso, o para contrário. evitar o castigo, para ou evitar o castigo, até mesmo humilhá-los, né? Então, tipo, Jesus não é meu salvador porque ele não ressuscitou. Só um exemplo, eu estou citando aqui só para a Entendi. gente poder entender. Como a senhora colocou, irmã Maria Helena, é para falar o contrário daquilo que de fato eles criam, para desqualificar a fé deles e desqualificar o próprio Senhor e Salvador, que é quem? Que é Jesus. Deu para ficar claro, irmã Maria Helena? Não, deu sim, eu entendi isso. Para mim, apareceu a dúvida aqui, que no 9.2 aparece aqueles que estavam no caminho com letra maiúscula,
que eram perseguidos. É o caminho de Jesus, quer dizer, os que criam nele, os que estavam Isso, isso, com isso. Jesus, né? Isso. Por isso que eu fiz questão, irmã Maria Helena, de fazer uma abordagem diferente nesse capítulo 9, porque com certeza nós já ouvimos, e já ouvimos bastante. Só que eu quis trazer para a gente, pegando esses textos citados pelo próprio Paulo, né, falando do futuro, da forma como ele se postava diante da igreja, para que a gente entenda a dimensão do restauro de Deus através do quê? Da vida dele. O que Deus transformou. Porque a gente vai ver ainda a mente de Paulo. Eu vou trazer outros trechos mais para frente, só para a gente poder compreender esse apanhado. Mas aqui a gente pode ver, na condição de Saulo, perseguidor, né, o desejo dele de respirar ameaça e morte era tal, era intenso, que não era só para levar à morte, mas era humilhar, era contradizer o ensino e o próprio senhorio de Jesus. Ok? Obrigada. Giovanni, Irmão, eu disponha. entendo, eu entendo um pouco diferente, que lendo 10 e 11, e foi exatamente isso que fiz em Jerusalém. Com autorização dos chefes sacerdotes, lancei muitos santos, muitos cristãos na prisão, e quando eles eram condenados à morte, eu dava meu voto contra eles, ou seja, a favor da morte deles. Muitas Isso. vezes eu ia de sinagoga em sinagoga. Quem que está na sinagoga? Os judeus, para outro, com outro fim de castigá-los lá, e tentava forçá-los a blasfemar. Por quê? Ao fazer um cristão confessar que Cristo é Deus, o Filho de Deus, perante os judeus, eles estariam blasfemando contra a lei de Moisés. Aí teria motivo para os cristãos serem castigados até a morte. Eu entendo Foi dessa isso que eu forma. entendi. Foi isso que eu estava entendendo. Eu compreendi, Giovanni, porque aqui é um ponto, vamos lá. Paulo aqui, quando ele diz assim no finalzinho, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Ele queria, pelo que eu observo no texto, a declaração de Paulo, a gente vai ver aqui o complemento, né? A gente vai observar que o objetivo deles era desqualificar a fé dessas pessoas. Sim. E Mas minha fúria de Deus. ao mesmo tempo que ele prendia, muitos eram levados à morte, e aí a ideia de obrigá-los a blasfemar, né, é no sentido de tentar torturar, ou seja, fazer de forma que ele pudesse contradizer a sua fé, né? Ou seja, é Jesus, porque o próprio Paulo, desculpa, irmãos, quando eu uso o termo Saulo, Paulo e Saulo, né? Mas aqui Saulo, ele está justamente o quê? Mostrando, como ele diz no versículo 11, ele está demasiadamente enfurecido. Por quê? Porque Gamaliel disse lá atrás, né? Que ele disse que, olha, se isso não for de Deus, isso vai o quê? Vai acabar, lá em Atos capítulo 5. Só que de lá para cá, o que, que nós temos observado, de acordo com como nós vemos estudado, né? A propagação ela tem crescido, o número de discípulos vem aumentado de tal forma, não parou e nem foi inibido com a morte de Estevão. E Paulo, ele estava, desculpa, Saulo estava lá. Saulo estava lá. E provavelmente a morte de Estevão era justamente para inibir, tanto que eles se espalharam. Só que na forma como eles se espalharam, com certeza o Sinédrio tinha notícias de que eles estavam o quê? Pregando. E não só pregando nas cidades, mas pregando aonde? Nas sinagogas. Ou seja, estavam tentando trazer novos cristãos, né? Novos discípulos. E a finalidade de Paulo ao persegui-lo nas sinagogas era fazer com que eles se contradizessem, ou seja, se eles estão pregando Jesus para convencer as pessoas de sair, de se entregar, de obedecer ao ensino de Jesus, então Paulo, ou Saulo, na frente dos discípulos, na sinagoga, tentava desqualificá-los para quê? Para cair em descrédito a pregação deles, para que as pessoas não pudessem ouvir e assim elas não serem o quê? Restauradas pela palavra. Eu Tanto ainda é. continuo, ainda entendendo um pouco diferente. Inclusive, lá em minha Não, fúria. tranquilo. Agora, olha só um ponto, Giovanni, aqui Deixa, no deixa, versículo 12. No versículo 12. Com estes intuitos, quais os intuitos? Dos é isso que eu vou versículos. falar agora, aqui, ó, no final Então, do 11, em minha fúria contra eles, ou seja, contra os cristãos, cheguei a ir a cidades estrangeiras para persegui-lo. Paulo atuava em Jerusalém. Tamanha era a fúria dele
que ele pediu em Jerusalém aos sacerdotes, ó, me deem cartas de autorização para mim, em outras cidades, nas sinagogas, caçar esses cristãos que blasfemam contra a lei de Moisés. E foi dado. Ele ia nas cidades e fazia os cristãos blasfemem agora contra a lei de Moisés, digam que Jesus é o Filho de Deus. Agora eu tenho prova contra vocês, venham comigo e serão condenados até a morte. Esse é o entendimento que eu tinha até então. Eu compreendi. O ponto que a gente observa no versículo 12, né, com estes intuitos, tanto é que a ênfase dada no 9:1 era a ideia da respirar, ou seja, ele não se satisfez com a morte de Estevão, ele não se satisfez com a perseguição que ele dá início lá no capítulo 8, que a igreja se dispersa, ele não se satisfaz. Tanto é que, enquanto isso, a gente viu lá, né, o Filipe em Samaria, o Filipe junto com o etíope, Pedro e João junto com os samaritanos, a igreja está propagando, ela está se espalhando. E a ideia dele é acabar, é levar ao cárcere, mas, ao mesmo tempo, é fazer com que as pessoas possam ser o quê? Humilhadas, elas possam deixar de fazer. Né? Se o Paulo fizesse os cristãos, olha, blasfemem contra Cristo e digam que Cristo não é o Filho de Deus, para que a multidão não acredite em vocês. Se eles fizessem isso, eles estariam inocentados. Por que eu vou ser preso? Eu falei que a lei de Moisés é boa, é correta, e Cristo não é Filho de Deus. Então não tem nenhuma condenação contra mim. Nesse sentido, tá entendendo? Eu compreendi, Giovanni. Continuando aqui. O que levou Paulo a agir dessa forma? O que levou Paulo a agir dessa forma? E aí nós vamos observar o quê? Nós vamos observar a mente de Saulo, né? Vamos observar a mente de Saulo. Capítulo 22, versículo 3, na segunda parte, 22, 3, ele diz assim, ó, criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de quem? Aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados. E um ponto que a gente pode observar, contextualizando para a gente, é justamente que Paulo, ele se deixou levar. Um ponto que a gente trabalha no Deixa a Bíblia Falar, né? Ele não entendeu a mudança do quê? A mudança do contexto. Ele não entendeu. Ele não entendeu, né? Mesmo sendo ensinado, instruído, como ele diz aqui no 22:3, ele sendo instruído aos pés de Gamaliel, né? Ele não entendeu a precisão da lei, o propósito da lei, a quem a lei revelava. Ele não conseguiu ligar esses pontos até esse momento, né? Ele não conseguia isso. Ele continua lá no 22:3, na terceira parte, diz, sendo zeloso para com quem? Para com Deus. Na cabeça dele, ao perseguir os discípulos, ao arrastá-los, ao conduzi-los à morte, ao lançá-los no cárcere, ele estava fazendo isso de acordo com a vontade de quem? De acordo com a vontade de Deus. Por quê? Ele estava sendo zeloso. Na realidade, ele estava na cabeça dele, achando que estava fazendo a vontade de Deus. Um ponto para a gente poder entender como é que é isso. Por exemplo, hoje, quantas e quantas linhas religiosas, quantas e quantas denominações têm pregado a Jesus, têm pregado a respeito da Bíblia, mas quantas e quantas, de fato, têm sido zelosas no cumprimento ou na prática da verdadeira vontade contextualizada do Senhor? Deu para entender? E aí que está o ponto. Aí que está o ponto. Paulo, assim como muitos e muitos hoje, líderes, ovelhas, têm sido zelosos, assim como Paulo, só que sendo zelosos aos seus próprios olhos, têm sido zelosos de acordo com o seu entendimento. E era isso que movia Paulo em perseguir a quem? Em perseguir a igreja, em perseguir aos discípulos. Um outro texto, lá em 26:5, ele diz, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. Ou seja, olha a intensidade do zelo que ele tinha. Por quê? Porque ele fazia parte daqueles que, entre aspas, eram os mais zelosos na prática da lei. Por quê? Porque ele era
fariseu. Se eu não me engano, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, ele diz que ele era fariseu de fariseu, ou seja, de uma geração, né? De uma família, né? Que decidiu seguir nesta linha voltada para quê? Para o judaísmo. Um outro versículo bem interessante, capítulo 26, versículo 9, ele diz, olha, na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra quem? Contra o nome de Jesus. Então, olha só, a cegueira, o ponto de ele se basear no seu subjetivismo, naquilo que ele interpretava da lei, sem conseguir enxergar a direção e o propósito estabelecido por Deus, né, através de Jesus, levou com que ele fizesse o quê? Ele agisse contrário à prática de quem? A prática de ir contra ao ensino, ou aqueles que seguiam a quem? Seguiam a Jesus. Então, nós podemos observar que isso era conveniente para ele, mas por quê? Porque a base que o conduzia era diferente, era justamente aquilo que ele pensava, aquilo que ele imaginava. Um outro trecho que me chama a atenção, né? Lá no capítulo, lá em 2 Timóteo 1:3, quando ele diz assim, ó, desde os meus antepassados, eu sirvo com consciência pura. E aí a gente pode ver que antes de ele se tornar, antes de ele ser restaurado, a cabeça dele, aquilo que ele estava fazendo, estava consciente que ele estava agindo de acordo com os princípios de quem? Do Senhor. Só que, na realidade, ele não estava agindo desse modo. Ele não estava agindo desse modo. Exemplo, vamos colocar aqui. É como se hoje, né, um grupo de discípulos chegassem e olhassem, por exemplo, as qualificações para bispos, e aí começassem a fazer adequações dessas qualificações, dizendo que elas estão ultrapassadas e elas precisam ser modernizadas, ou seja, contrário àquilo que de fato a Bíblia ensina. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai estar agindo de acordo com o que ela acha, não de acordo com aquilo que a Bíblia diz. E aí que está o ponto. Se de fato queremos viver a restauração, ou se de fato queremos agradar a Deus, como é que nós precisamos agir? Precisamos agir de acordo com a vontade de quem? De acordo com a vontade do Senhor. Deu para entender? Então, esse é o ponto. Na cabeça de Paulo, ele estava com a consciência tranquila, porque ele achava que estava fazendo de acordo. E aí que vem o ponto. Não é o que nós achamos, mas é aquilo que Deus estabelece. Então, podemos observar nesse ponto o quê? Que Saulo, ele foi movido por práticas subjetivas. Práticas subjetivas. Era aquilo que ele achava. Se você notar hoje, muitas e muitas pessoas têm se deixado levar por suas interpretações. Muitas pessoas têm se deixado levar por seus pensamentos. E aí, isso incorre que, em centenas de anos, muitos vai se falar de salvação. Aí alguém diz, olha, para ser salvo, você precisa fazer isso, né? Levante a mão. Para ser salvo, receba Jesus no seu coração. Basta a fé, sem nenhum tipo de prática, não é necessária obediência. E como é que essas ideias surgiram? Aqui, ó. A interpretação surgiu a partir do quê? Surgiu a respeito dos pensamentos. Bem, se uma pessoa muito doente, mas muito doente, mas muito doente, ela não pode ser imersa em água. E agora, como é que ela vai poder ser salva? Aí alguém lá, né, alguns séculos atrás, disse, vamos jogar uma chapiscada de água na cabeça dela, ela confessa Jesus como seu Senhor e Salvador e está resolvido o problema. E a partir daí, criou-se o quê? O chamado batismo por aspersão, que, segundo a interpretação humana, tem o mesmo efeito daquilo que a Bíblia ensina. Mas, de fato, isso procede? Não. Aí que está o ponto. Então, precisamos tomar cuidado, né? Para quê? Para que não haja um direcionamento diverso sobre uma doutrina que a Bíblia já deixa extremamente clara, né? Para que
o entendimento ele não seja levado não de acordo com a vontade de Deus, mas de acordo com quem? De acordo com o homem. Diga, Giovanni, depois irmão José Augusto. Essa palavra que está na tela é sirvo com a consciência pura. Essa palavra consciência é muito importante. O que é consciência? É sentido ou percepção que o ser humano possui do que é moralmente certo ou errado em atos e motivos individuais. Ou seja, se eu tiver a minha consciência formada pela sociedade, o que é certo e errado, eu vou estar bem para a sociedade. Mas nós cristãos, nós temos que ter a nossa consciência formada pela palavra de Deus. Exemplos práticos disso. Hoje, para a sociedade, um casal casar virgem não fere o que é certo e errado. Não, a sociedade já diz que não é errado não casar virgem. Já para nós cristãos, a consciência do casamento correto para Deus é casarem virgens. Então, a importância que nós temos de formar a consciência cristã, como Paulo fala, dentro da palavra de Deus e não nas coisas do mundo. Isso. E muito embora Isso. para o mundo possa ser correto. Há pouco tempo eu estava discutindo com vários irmãos, e o Alessandro foi um desses, e eu fiz agora uma tese, um estudo sobre o casamento no papel civil, união estável, se juntar sem nada escrito, e nós vemos que os irmãos dentro do Brasil, foram mais de 10 consultas, várias concepções diferentes dentro da mesma palavra, casamento para Deus, casamento para os homens. Então, infelizmente, nós temos ainda muitos temas polêmicos e difíceis de compreensão. Orar a Deus e pedir que nós tenhamos uma consciência pura em relação a Deus. Mesma coisa a bebida e outras coisas mais. Obrigado. Um ponto importante, Giovanni, dentro disso que você falou, da consciência, por exemplo, lá em Levítico, né? A gente vai estudar lá em Levítico, quando chegarmos lá nesse capítulo, porque muitas pessoas, por exemplo, pegando esse ponto do casamento, interpretam lá relações sexuais ilícitas como se fossem práticas fora do casamento. Exemplo, um adultério, entendeu? Só que a gente vai ver que as práticas ilícitas, de acordo com o contexto judaico, é aquela que a gente vai ver lá, tem uma lista. E aí a pessoa, quando exercia essa prática sexual, o que acontecia com ela? Conforme Levítico, ela era morta. Logo, se o cônjuge morreu, a outra pessoa estava livre para quê? Para casar. E aí é um ponto que nós vamos observar quando chegarmos lá na aula de Levítico. Mas agradecido, Giovanni. Diga, irmão José Augusto. Glória a Deus, irmão. Alessandro, eu desejo, juntamente com você, formular a minha principal questão em que eu desejo aprender mais. Uma pessoa que não tem conhecimento da palavra de Deus, como hoje, em muitos lugares do mundo a pessoa não conhece a palavra de Deus. A palavra de Deus ainda não chegou lá. Essa pessoa será condenada pela palavra ou por não aceitar Jesus? Vamos lá. A gente entende o seguinte, a gente tem um estudo na quarta-feira que a gente fez hoje, lançou hoje, né, do irmão Randall, que é um ponto muito, muito interessante. A pessoa, para ser salva, ela precisa entender primeiro quem é Jesus. Para que ela faça o quê? Para que ela, como a gente vai ver já o apóstolo Paulo, o Saulo, né? Deus já moldando, trabalhando para que ele se torne quem ele se tornou dentro da importância do reino. Mas é necessário que ele reconheça quem é Jesus. E aquilo que Jesus fala, é necessário que a pessoa faça o quê? Obedeça. Martinho Lutero diz que é somente pela fé. Olha, você aceite Jesus, receba ele no seu coração, venha até aqui na frente, receba a oração do pecador, caia lá no encontro com Deus, fale em línguas para mostrar que você tem a presença do Espírito Santo, você já está salvo. A partir desse princípio de Martinho Lutero, as pessoas se adequaram e criaram aquilo de acordo com a sua interpretação. Só que a Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala isso. E aí que vem o ponto. Então, o princípio importante dentro dessa sua questão, irmão, é justamente essa: saber quem é Jesus, mas também se submeter em obediência a Jesus. Nós vamos ver aqui, já, no exemplo de Paulo, só para continuar. Então, Alessandro, Vamos ver. Para formular, chegar ao ponto principal. Muitas pessoas dizem que Deus não leva em conta, né, usando essa passagem de Paulo, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, e o que vale é a boa intenção, e muitas vezes se sente justificada. Eu creio, então, que o apóstolo Paulo tinha ignorância, no caso de atacar o povo de Deus, que ele não sabia, né?
mas que ele era, sim, condenado pelo que estava fazendo, como você acabou de dizer, né? Ele precisava conhecer a verdade para ser salvo. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouco mais sobre isso, porque muita gente pensa, olha, tomara fulano lá, está na religião dele, está de boa intenção, é o meu parente, uma excelente pessoa, o que vale foi a boa intenção, a boa intenção. Deus vai julgar a boa intenção dele. Então, nos fale um pouco sobre isso, Alessandro, por gentileza. Um ponto que como a gente observa, você ouviu lá que ele cresceu, deixa eu olhar aqui qual foi o texto. Ele declara que cadê? Atos capítulo 26, versículo 5. Porque eu vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Ao ver a postura de Paulo em relação a Jesus, não é errado nós dizermos que ele parece muito com o evangélico hoje. Uma pessoa voltada para o catolicismo, um religioso moderno. Essa é a característica. Muitas pessoas hoje não fazem essa comparação, essa analogia, mas esse é o contexto de Paulo. E as pessoas hoje que agem pelo pensar, pela sua própria interpretação, estão vivendo do mesmo modo que o apóstolo Paulo. Por isso que existe essa diversidade de doutrinas e práticas, porque as pessoas estão sendo levadas pela religião, mas não aquela que aproxima a Deus, é aquela que as pessoas criam, conceituam, né? Elas tomam sobre si. Por exemplo, tem pessoas hoje achando que estão seguindo a Jesus, mas estão seguindo a Martinho Lutero, quando eu dei o exemplo, por exemplo, da questão da fé, somente a fé. Receba Jesus no seu coração. Ah, eu tive fé. 3 anos depois é batizada. Mas como é que ela vai ser batizada se ela foi salva no dia que ela teve fé? Deu para entender? Aí que está o ponto. Porque esse é um princípio ensinado por quem? Por Lutero. E muitas pessoas hoje acham que estão seguindo a Jesus. Assim como Paulo, como nós vimos nos trechos, ele achava que estava fazendo a vontade de Deus. Só que a vontade, o contexto mudou. Na realidade, ele está fazendo de acordo com o quê? Com a sua mente. Nós vamos observar isso no restante da aula hoje, irmão José, mas vamos ver também na próxima aula, tranquilo? Aí vai esclarecer mais no que nós vamos observar. Paulo César, depois Giovanni. Bem rápido. É interessante você ver o exemplo de Martinho Lutero. Muitos acham que de Martinho Lutero para cá que o cristianismo deu um início, né? E não é bem assim. Já existiam os cristãos que mantinham a sã doutrina, né? E é interessante também, eu converso muito com católico, com protestante, né? Eles têm como você fala muito, né? Deixa a Bíblia falar, né? É interessante que o irmão Milton Barreto, ele fala, a gente tem que ver a Bíblia de dentro para fora, não de fora para dentro, não Isso. colocar as coisas na Bíblia, sim ler e entender aquilo que a gente está lendo, como nós estamos fazendo aqui, né? Ver todo o contexto. Você, antes da gente começar lá no 9.1, você está trazendo todo uma parada para a gente poder trabalhar ali de uma forma que a gente vá ter esse conhecimento e esse entendimento, né? Então, é interessante isso aí. Amém. Obrigado, Paulo. Diga, Giovanni. Só para completar o que o irmão disse, a passagem está lá em Atos 17, Isso, onde Deus não leva em conta a ignorância, aqui 30. isso. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, falando lá para aqueles que adoravam outros deuses, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Ou seja, agora aqui o irmão falou aqui de evangélicos, agora de católicos. Os evangélicos acreditam em Deus, acreditam em Cristo, mas tem algumas doutrinas que não são do Novo Testamento, instrumentos musicais, santos e outras coisas mais. Aham. Quando me pergunto sobre essas pessoas, eu digo que tem doutrinas equivocadas na Bíblia e procuro ensinar. Agora, eles serão salvos, Giovanni? Não, isso cabe a Deus. Ele mesmo, Paulo fala em Romanos, eu tenho misericórdia de quem eu quiser. Se o Deus achar que ele deve salvar, Deus conhece o coração, que mesmo na ignorância de algumas doutrinas para eles, para Deus, tá, eu posso estar aqui doutrinariamente perfeito, correto, certinho, mas talvez o meu coração para Deus não esteja puro. Uhum. E alguém lá que está na ignorância lá,
cantando com instrumentos. Se Deus quiser salvar ele, eu não vou contestar, nem me atrevo a dizer que sim, nem que não. Eu vou ensinar o correto. Agora, a salvação cabe a Deus. Eu mudei muito em relação a isso. Antes eu dizia, olha, ó, não vai ser salvo, vai ser salvo. Então, eu mudei muito. E um ponto que a gente precisa observar é justamente esse. A questão da forma como, por exemplo, vamos nos colocar aqui. Amanhã a gente tem prova lá de física. Aí o camarada, ao invés de estudar para física, ele estuda para matemática. Parecido, vou usar outra disciplina. Ele vai lá e estuda para filosofia. Pronto. A prova é de física, ele entende que é para filosofia. Aí ele cai o final de semana todinha estudando filosofia. Aí ele vai fazer a prova de física. Ele vai ser aprovado? E aí que está o ponto. Deus, como o Enio diz, ele deixou a apostila para que a gente um dia esteja na presença dele, né, aprovado. Se a gente estudar de uma maneira diferente ou de forma que não condiz com aquilo que Deus estabelece, vai ter aprovação, e aí que vem o ponto. E aí que vem o ponto. Como você bem colocou, Giovanni, não está sobre nós o juízo de estabelecer X ou Y. O nosso ponto é levarmos, o nosso ponto, assim como os propagadores do reino aqui, no livro de Atos, é levar a oportunidade para as pessoas, né? Para que elas decidam. Eu quero, eu não quero. Eu quero ficar do mesmo jeito. Paulo, por exemplo, Paulo vai ter a oportunidade dele, como a gente vai já ver. Ainda quer comentar, Paulo? Ou esqueceu de baixar a mãozinha? Não, é coisa rápida, né? O Giovanni falou uma coisa interessante aí. Nós não devemos nunca julgar, isso é vero, é vero. Devemos sim ensinar a verdade, né? Olha aqui o que está em Malaquias 2, a gente lê muito isso, né? Malaquias 2, ali. E agora está essa advertência para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês. E até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honraram com o coração. Aí vem aquilo que é complicado. Por causa de vocês, eu vou destruir a sua descendência. Quer dizer, por causa deles, os sacerdotes, porque eles não estavam ali condizendo com aquilo que tinha que fazer. Isso, Então, isso. como eu até achei que o Giovanni ia ler lá Atos 17, a hora que os bereanos, né, que eram mais nobres, eu achei que ele ia ler. Por quê? Porque Aham, eles viam, será que está sendo correto isso que eu estou? Né? A gente não deve só ouvir, né? A gente deve realmente. Por isso sim, que surge sim, questionamento aqui, né? sim. Por isso que ali no 26, onde eu e o Giovanni, a gente questionou a mesma coisa, Eu, porque a gente está aqui, eu, está lendo e está tentando, né? Tentando ter um entendimento. Né? Então, é legal isso aí, e é importante, sim, a gente, quando depara, a gente não vai jamais ajudar, mas colocar os pontos corretos, né? Porque sim. cabe a nós, sim, que está tendo esse entendimento da verdade, mostrar, né? E mostrar Uhum. na palavra. E uma coisa que eu aprendi muito com o irmão Randall, e ele fez muito comigo. Leia aí, leia, leia. Se tiver dúvida, eu vou questionar, mas leia. Eu lendo para ele, Uhum. estudando dessa forma. Né? Isso. Então, é E, importante isso, né? e lançar perguntas, né, para que a pessoa ela possa observar no texto, né, para que ela veja que a resposta não está aqui na cabeça, É, mas está na palavra. E foi o que Jesus fez, né? ela precisa ser levada pela palavra para esse entendimento. Como o Giovanni bem colocou, nós somos aqueles que vão conduzir, que vão oportunizar. Aí cabe à pessoa justamente ouvir ou não aquilo que Deus ensina. Diga aí, irmão João Verdun, aí eu já vou continuar aqui para a gente finalizar. Ainda tem um pedacinho aqui para a gente acompanhar. Pode falar, mano. Amados, nós temos aprendido nas lives que nós devemos ficar tranquilos, sabe, quanto a esse mundo religioso. Quase 110 mil igrejas no Brasil. E a resposta nossa é simples de dizer para as pessoas observar a Escritura. Como diz, né, quem não permanece no nome de Jesus não tem Deus, né? Então, Jesus fala lá em João 17, Pai, eu não oro só por eles, mas oro por aqueles que através da mensagem deles vão crer em nós e nós vamos se tornar um só. Então, Uhum. tem todas as respostas que a gente tranquilamente e não devemos discutir, né? Jesus orou por nós e nós estamos nesse mundo de distorções, o homem da apostasia, o poder do Satanás atrás dele, e nós simplesmente temos que focar Cristo
e pregar o evangelho, cuidar da igreja de Deus, não deixar nada ser alterado, né? E passar para homens qualificados e estarem lá na frente com pregações concluídas, com convicções importantes que possam provar na Escritura aquilo que falam. Esses são os cuidados que nós devemos continuar tendo para que a igreja avance e seja entregue para os nossos filhos e netos com grande poder do Espírito Santo. Obrigado, irmão João. Continuando aqui, irmãos, né? Então a gente viu, seguindo estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, e aí a gente tem uma informação aqui complementar, lá em Atos 26, que era por volta de meio-dia, ele fazendo, né, o Paulo lá no contexto do capítulo 6, falando a respeito desse fato do Atos 9, então ele diz ao rei Agripa, né, indo eu, caminho afora, por volta do quê? Por volta de meio-dia, quando subitamente uma luz, ela brilha ao seu redor. Então, uma luz do nada ali, eles indo, caminho afora, quando de repente veio uma luz e brilhou aonde? Ao redor deles. E um ponto que vamos observar é a iniciativa de quem? A iniciativa de Jesus. Lá no versículo 4, nós vemos que o que acontece com Saulo? Versículo 4 no início, e caindo em terra. Em que momento ou o que levou Saulo a cair por terra ou a cair em terra? O que foi que aconteceu que fez com que ele estivesse nessa condição? Versículo 4. O que veio a levar? A luz. A luz. A luz. E essa luz veio de onde, irmão Aníbal? Do céu, da vontade de Do Deus. céu. Olha lá. Então, isso mostra que a luz, a origem dela partiu de onde? Do céu. E tomou conta de tudo que estava ao redor de Saulo e daqueles que o acompanhavam. E olha a expressão, né? A expressão que vinha dessa luz, versículo 4, na segunda parte. Ouviu-se uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora perceba bem, Paulo viu a origem de onde partiu a luz, a voz que vem do meio da luz. Perceba a pergunta que ele faz. Versículo 5. Quem é o quê? Quem és tu, Senhor? Por que ele usa o termo Senhor? Como mostrando uma palavra, um termo usado para quem? Usado para Deus. Por quê? Porque a luz na qual estava ao redor deles ali, ela veio de onde? Do céu. Agora, um ponto bem interessante é a quem Saulo estava perseguindo. Versículo 5, na segunda parte. A quem Saulo estava perseguindo? Jesus. Versículo 5. Jesus. Jesus. E o que ele diz? Versículo 5. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Lembra lá no capítulo 7, irmãos? Nós vamos ver no finalzinho hoje que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Eu quero compartilhar, antes de a gente finalizar, capítulo 7, 55 e 56, diz assim, ó, Atos 7, 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fintou os olhos no céu e viu a glória de Deus. E Jesus, que estava à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem à destra de Deus. Qual foi a reação do Sinédrio? Qual foi a reação daqueles que estavam junto com o Sinédrio? Versículo 57. Eles, porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos e unânimes foram contra quem? Foram contra Estevão. Olha o versículo 59. E apedrejaram Estevão e invocavam e dizia, né? Que invocava e dizia quem? Estevão, Jesus, Senhor, recebe o meu espírito. Versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Quando Saulo, lá no caminho de Damasco, ouviu: Eu sou Jesus,
a quem tu persegues. Ele ouviu no dia do apedrejamento de Estevão, ele ouviu o teor da mensagem da igreja em Jerusalém. Ele ouviu no caminho de Damasco o nome de quem? O nome de Jesus. E quando ele diz, quem és tu, Senhor? Jesus responde. Jesus não só responde, mas dá o quê? Né? Estabelece o quê para Saulo? Estabelece para Saulo uma ordem. Levanta-te, entra na cidade e perceba bem, onde te dirão que te convém fazer. O pensamento de Saulo não estava aproximando ele de quem? De Deus. Então, era necessário que Saulo passasse, irmão José Augusto, que Saulo, assim como as pessoas hoje, assim como eu e você, precisamos continuar fazendo, ouvindo e obedecendo a palavra de quem? A palavra de Jesus. A palavra de Jesus. Então, os companheiros dele de viagem ouviram a voz, segundo o versículo 7. Interessante que no capítulo mais para frente, a voz que falava era em hebraico. Eles entenderam a mensagem, só que eles não viram ninguém, eles não viram nada, mas eles ouviram o quê? A voz. Após ouvir a voz de Jesus, qual foi o estado de Saulo? Versículo 8 diz assim: então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver. Ou seja, a partir daquele momento, a vista, a visão de Paulo, ela não funcionou. E um ponto que eu posso observar, fazendo uma analogia, era justamente o que Paulo, aliás, desculpem, Saulo, até aquele momento estava o quê? Estava agindo em relação a Deus. Ele achava que estava fazendo a vontade de Deus, mas na realidade, espiritualmente falando, Saulo estava o quê? Cego. Cego. Ele não estava enxergando o caminho, ele não estava enxergando a palavra, ele não estava enxergando o propósito de Deus através do quê? Através da lei. Por isso, ele estava perseguindo a quem? A igreja e os discípulos do Senhor. Logo, estava perseguindo a quem? Perseguindo a Jesus. E ele ficou o quê? Cego. E guiado pela mão, levaram-no para onde? Para Damasco, na qual ele ficou quantos dias? 3 dias, sem enxergar. Durante esses dias, ele não comeu e nada bebeu. É provável, então, ao ver esse trecho, ao ver, né, aquilo que nós temos estudado de maneira assim cuidadosa em Atos, provavelmente as palavras de Estevão, a palavra de Jesus, ela estava o quê? Batendo na mente de quem? De Saulo. Ele estava refletindo, provavelmente tentando entender as profecias messiânicas nas quais ele não havia notado a revelação e o propósito de quem? Do Senhor. Então, durante esses 3 dias, sem comer e beber, provavelmente ele ficou pensando, refletindo sobre o quê? Sobre isso. E para a gente finalizar, a restauração, ela continua em nossos dias. Quando as pessoas ouvem e seguem os seus próprios pensamentos e interpretação, assim como Saulo, não haverá restauração de Jesus aonde? Na sua vida. Eu e você ouvimos a Jesus, mas nessa altura da nossa vida, não podemos deixar de ouvir e obedecer a quem? A Jesus. Não podemos ouvir o que nós achamos ou pensamos ou interpretamos. Precisamos seguir unicamente a quem? A Jesus, para que continuemos seguindo, continuemos debaixo da restauração de Jesus. O outro ponto é, Saulo, ao ser confrontado por Jesus, ele viu que os seus esforços subjetivos, eles eram o quê? Inúteis, inúteis, inúteis. Doutrinas e interpretações humanas não vão levar as pessoas a viver uma vida plena de acordo com a vontade de quem? De Deus. O que eu acho, o que você acha, isso não importa. O que importa é que eu e você possamos obedecer e servir, né? E viver uma vida obediente em relação a quem? Em relação a Jesus. Olha o que
Saulo, então, ao ser confrontado, ele entendeu e viu que havia necessidade de mudança, a mudança do pensar, a mudança do agir na vida dele, na nossa vida e na vida de qualquer pessoa que deseja ter a vida plena, restaurada em Jesus. É necessário, assim como Paulo, né, uma mudança para que haja restauração aonde? Na vida dessa pessoa, na minha e na sua vida, para que continuemos vivendo uma vida restaurada, plena, de acordo com a vontade de Deus. Precisamos estar em mudança, em agindo, né, de acordo com a vontade de quem? De acordo com a vontade do Senhor. Sandro, Irmã Jovina, só uma pergunta assim, muitas pessoas já conversaram comigo, né, que não são da igreja onde eu congrego, né, e eles falam que assim, que desde quando Saulo teve o encontro, ele já estava salvo. Mas não é isso que a Bíblia fala. Ele teve primeiro todo esse processo, né? Foi lá para essa casa, passou 3 dias, e depois ele foi batizado. Aí sim, Saulo estava salvo, né? isso, Salvo, né? isso. Recebeu a salvação em Cristo. E aí que vem o ponto, para muitas pessoas, por causa justamente de somente a fé de um princípio ensinado por Lutero, Paulo, no caso aqui Saulo, para muitas pessoas no encontro com Jesus, ele foi salvo. Só que É. não foi. E nós vamos ver o que vai ser necessário, mas aí, como diz, eu vou deixar para os próximos capítulos. A gente vamos deixar para quinta-feira que vem, e aí nós vamos ver o que de fato fez com que Paulo, né, que Saulo se torne Paulo ao ser restaurado por Jesus, tá bom? Agradecer a participação dos irmãos, as perguntas, os comentários, e pedir para que o irmão João Verdun nos conduza para finalizarmos o nosso estudo de hoje. Muito obrigado, irmãos. Oramos, amado. Santo e eterno Deus, Pai, muito obrigado, Deus, por o teu amor, pelo teu chamado, Pai, que nos fez estarmos aqui. Muito obrigado, Pai. Sabemos que o Senhor continua atraindo pessoas para a salvação, para Cristo, que é a tua obra, Pai. Obrigado pelo Senhor ter amado o mundo de tal maneira, Pai, que deu o teu Filho e que muitos não aceitaram, como hoje nós estudamos o apóstolo Paulo, Pai. Mas depois que ele aceitou, Pai, ele foi cada vez mais se fortalecendo e pregando que o teu Filho era a salvação, era o caminho, era a vida. E hoje nós estamos aqui por ordem dele, Senhor, batizando e em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando a todos a obedecer aquilo que ele ordenou, Pai. E que este mundo cheio de confusão, de hipocrisia, Senhor, do homem da apostasia, continua, Senhor. Mas nós estamos aqui no meio de quase 8 bilhões de pessoas, seguindo, Pai, o que esses homens deram suas vidas falando até o fim. Nos ajude, Pai, nos dê sabedoria, entendimento, domínio próprio, para que ninguém retroceda, mas sim, cada vez nós estejamos mais fortalecidos nesse alicerce que é teu Filho, Pai, levando esse evangelho que salva, que nos salvou, que nos continua dando vida, que nos continua nos dando alegria, tirando nossos medos, Pai, que possamos te amar até o fim, Senhor, esse amor eterno. O Senhor nos ajude a prosseguir, dando bênçãos a todos aqueles que estão doentes, aqueles que fizeram cirurgia, aqueles que estão em tratamento, aqueles fracos na fé, aqueles que estão fortes, a toda a tua igreja, Pai, que possa ser abraçada, amada como o Senhor nos pediu, e assim, cada vez fortalecidos, continuar sem medo, Pai, triunfando com alegria. Abençoe a todos presentes, aqueles que não puderam. Muito obrigado até aqui. No nome de Jesus te oramos. Amém. Amém. Obrigado, Amém. irmão João. Amém. Amém. Amém, irmãos. Boa noite. Agradecido, irmãos. Boa noite. Bom descanso. Irmãos, boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite, amados. Boa Um noite. beijo no coração de todos. Boa noite Amém. a todos. Boa noite, Verdun. Sandro. Boa Muito noite, boa obrigada pelo noite. Boa noite, irmã estudo. Jovina. Boa noite, bom descanso. Eu vi a Ivani. Dia Boa noite, tre- dia Ivani. Ô, 13 Glória, de boa dezembro. noite, Alessandro. Boa noite, Boa noite, Sérgio. irmão José. Segura Semana aí, que vem a gente Verdun, segura aí. continua. Fé em Deus. Pode Dia falar. 13 de dezembro agora, domingo, é o culto único em Porto Alegre. Novo Hamburgo vai participar, Viamão. Vai participar, não? Vai vir aqui, Estou sabendo. Eu dei um imprevisto aí para mim agora. Ontem fiquei sabendo, não vou poder ir. tranquilo. Então, infelizmente, mas eu vou comunicar lá o Renato lá da agronomia lá. Eles estão sabendo. Eu fui avisado já.
mas Então, tá, que infelizmente bom. não dessa vez. Tranquilo. Obrigado, Bom viu? culto, então. Um abraço. Valeu, irmãos. Boa noite. Boa Deus noite. abençoe. Bom Boa descanso. noite, amado. Boa Amém. noite. Obrigado.